aqui Patati Patatá Circo Show! Venha cantar e dançar pela primeira vez com toda a nossa turma. E assim deve ser, e pra sempre será. Você é como é, e eu sou como eu sou. Amigos sempre unidos, o que nos une é o amor. Espetáculos de quinta a domingo. Mais informações, ingressorapido.com.br. Um espetáculo para toda a família. Muito boa noite! Que maravilha! Vamos dando início a mais um Nossa Noite! Muito obrigado, vocês são sempre queridas. É sempre uma festa no nosso auditório. Mas olha, gente, você que está em casa não pode perder. Tem que permanecer grudado na televisão. Hoje, no nosso programa, um dos deputados federais mais votados e mais polêmicos do Brasil, Marco Feliciano. Por que o senhor votou contra o casamento gay? Boa pergunta. Então vamos um pouquinho mais longe, já que o senhor gosta de polêmicas, né? Porque... Não, eu não gosto de polêmica, eu só estou esclarecendo. Mas o senhor é bom nas polêmicas. Precisamos entender que existem as minorias. E existem as minorias que também precisam ser representadas. Em que momento eu falei que não tem que ter claro, minoria? Exato. Qual é a sua opinião sobre as crianças travestis? Daqui a pouco. Porque agora, como vocês sabem, esse programa é feito para nós adorarmos a Deus. E eu quero receber com muito carinho ela que canta desde pequenininha, agora é uma moça bonita e é um grande sucesso gospel no Brasil. Elisângela Silva! Caminhos pra seguir, fazer escolhas, decidir, ser só alguém que nada tem, além de uma vida de aparência. Vida de solidão. Apenas olhe, preste atenção. Oh yeah. Se o que você faz tem sido um testemunho pra alguém, não perca tempo, pois existe alguém. Oh yeah. Que pode te ajudar, pode te libertar, que pode te dar visão. Jesus tem a salvação
Elisângela Silva. Amém. Prazer em recebê-la. querido. Deus abençoe, é um prazer estar aqui, Rinaldi. Prazer é meu, uma satisfação em recebê-la. Mas essa daqui é você mesmo? Sou eu, tô loira. Tá diferente, não? Olha aqui. Boa noite, gente. O disco da Elisângela Boa Silva, tarde, ela tá loira, mais comportada. O que foi? Você adotou um outro visual? É que a gente que é pretinha assim, a gente gosta um pouquinho de mudar um pouquinho o cabelo, uma hora a gente... Influência norte-americana, né? Coisa de preto. Nada disso. Coisa de gente vaidosa, bonita, que quer se cuidar. É ou não é? E aí agora mudou pro estilo, acho que um pouco mais moderno. Aqui você tava mais comportada, ó. Fala, não tava mais comportada? Mais comportada, né? Agora, me diz uma coisa. Você começou a cantar pequenininha, mas mocinha com 12 anos cantava, tava cantando, né? Sim. Mas aí foi trabalhar no McDonald's. Por quê? Porque você resolveu desistir da carreira, ou resolveu dar um tempo, ou precisava trabalhar? Me conta direito essa história. Na verdade, Rinaldi, minha história é o seguinte, eu conto o meu testemunho. Eu venho de periferia, eu nasci em uma das periferias de Osasco, e Deus prometia para mim que ia me levar aos 4 cantos. Sempre louvei a Deus nas igrejas, mas como eu passava muita dificuldade, Rinaldi, eu tive que opinar pelo trabalho, né? Então eu nunca deixei de louvar a Deus, comecei a trabalhar no McDonald's. E aí foi onde surgiu esse concurso, essa oportunidade, um concurso mundial chamado The Voice of McDonald's. E aí Deus falava, eu vou te levar aos 4 cantos. Aí eu não sabia como, né? Já que eu morava num lugar bem difícil, não tinha condições. Mas quando Deus promete, Ele realiza. E aí foi quando apareceu do nada esse concurso no McDonald's. Mas você vai cantar mais uma música pra gente, pode ser? Com certeza, agora. Então, pra já com vocês, Elisângela Silva. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Por que limitar um Deus que está acima de tudo? Por que só pensar em mim se lá fora existe o mundo? E lá tem alguém que ora, tem alguém que sofre, tem alguém que chora. Ame como amas a ti mesmo. Vá e faça menção do nome de Jesus. Então ame como amas a ti mesmo. Vá e faça menção do nome de Jesus. Deixe seus status, deixe seus conceitos, conceitos que impedem você. Faça
conceitos que impedem você. Faça como Cristo, tenha um propósito, só assim você irá vencer. Não diga eu não posso, mas diga eu consigo. A guerra é espiritual. Faça a sua parte, divulgue o nome dele. Jesus é o nosso ideal. Deixe seus status, deixe seus conceitos, conceitos que impedem você. Faça como Cristo, tenha um propósito, só assim você irá vencer. Não diga eu não posso, mas diga eu consigo. A guerra é espiritual. Faça a sua parte, divulgue o nome dele. Jesus é o nosso ideal. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome santo de Elisângela Silva. Como canta bonito, não? Amém, glória a Deus. Gostei muito de ver. Elisângela, mas me explica uma coisa, essa situação do concurso, como é que é? Você estava trabalhando no McDonald's. Isto. E aí, houve um concurso e Deus te encontrou lá no McDonald's. Exato, era a promessa de Deus. Eu só não sabia como, Rinaldi, por onde ele ia fazer. A Bíblia fala que Deus dá existência àquilo que não tem, e foi isso que aconteceu comigo. Esse concurso nunca na história do McDonald's você tinha escutado. Foi o primeiro e desde então existe. Ela foi selecionada entre várias meninas do mundo. Foi a única brasileira? Única brasileira. Olha só, né? Cantando gospel. E aí foi para Orlando participar do concurso. Lá conheceu a Beyoncé. Teve todo um momento maravilhoso. E já saiu de lá para gravar seu disco. Na verdade, não nessa sequência, mas eu fechei o contrato com o McDonald's de cantar em alguns países. Aí foi quando Deus começou a cumprir as promessas que ele fazia, quando eu não tinha condições, não sabia como. E porque Deus é fiel, né? Quando ele promete, Amém. ele cumpre. Tá vendo? Se você tem um sonho, se você acredita no teu projeto, você pode estar trabalhando num lugar que você menos espera. Ela tinha um sonho dentro dela, tinha um objetivo. E estava dentro do McDonald's. Quando ela ia esperar que lá dentro ia aparecer um concurso que ia levá-la para os 4 cantos do mundo, como Deus já havia falado no coração dela. Se você tem uma convicção das coisas que Deus te fala, creia que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Obrigado, Elisângela. Obrigado, Deus, pelo carinho. Rinaldi, viu? estar aqui. Que Deus te abençoe ricamente. Abençoe você também, gente. Receba Deus abençoe as vocês. palmas do nosso auditório. Valeu, gente. Deus Elisângela abençoe. Silva. Deus abençoe. Prazer. Como canta, não? Maravilhoso. O programa de hoje promete muita polêmica, curiosidades e emoção. Recebemos um convidado especialíssimo que promete responder tudo sobre a sua vida. Porque é hora do quadro No Alvo. Nosso convidado de hoje é um dos deputados federais mais votados e polêmicos dos últimos anos. Pastor, empresário, autor de vários livros. Hoje, no Alvo, nada mais, nada menos do que o deputado federal Marco Feliciano. Deputado, primeiro, muito obrigado pela sua presença. É uma honra, um privilégio recebê-lo aqui no palco, viu? Alegria minha, Rinaldi, estar aqui nesse programa que já está badalado, né? Falar
com essas pessoas importantes que você convidou para estar conosco aqui, e a plateia mais linda do Brasil, né? Então, eu tô Elas são, muito, né? Eles são, muito à vontade de estar aqui. Falando em ficar à vontade, o senhor me permite chamá-lo de você? Por gentileza, me sinto mais jovem. Assim ficamos mais à vontade todos nós aqui, Sem formalidades. Nós aqui, deputado Marco Feliciano, gostamos de saber a história da pessoa, como de fato a pessoa é. O ser humano que é Marco Feliciano, né? O ser humano que tem por trás do personagem, do mito ou do político, não importa. Aqui nós queremos conhecer a sua história, a sua infância, a sua família, os seus feitos, algumas polêmicas. Então, nós queremos nos sentir bastante à vontade e temos também alguns convidados que conhecem a sua história e que vão nos ajudar nessa tarefa. Do meu lado direito, ele que é o César Neto. César Neto é jornalista há mais de 30 anos, jornalista que fala sobre política, também cobre o parlamento e a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, é colunista de política há mais de 25 anos, escreveu livro inclusive sobre política e dirigente da Associação Paulista de Imprensa. Recebe as palmas do nosso auditório, César Neto. Aqui também no meu lado direito, Andressa Besseler, que é jornalista da Assembleia Legislativa e assessora de imprensa de parlamentares. Muito obrigado, também recebe as palmas do nosso auditório. Do meu lado esquerdo, Tiago Gardinali, é jornalista, diretor de televisão, apresentador e também dirige a nossa rede, né? Mas vem aqui hoje, convidado muito bem recebido aqui por nós também, recebe as palmas do nosso auditório. Guibu Rodrigues é jornalista e radialista, foi apresentador de alguns programas na Rede Gospel e também é membro do Movimento Brasil Livre. Também as palmas do nosso auditório. Marco, você viu que tem um time de peso aqui, né? Eu espero que eles tenham paciência e misericórdia. E você se comprometeu a responder toda e qualquer pergunta. Sem papas na língua. Está preparado? Vamos em frente. Então, no alvo, Marco Feliciano. Primeiro tema: infância humilde. Nascido em 12 de outubro de 1972, criado em Orlândia, interior de São Paulo, Marco Feliciano teve uma infância pobre. Filho de mãe solteira, vivia numa casinha pequena feita de barro. O pai, José, não foi presente e não assumiu o filho em público. Marco Feliciano engraxava sapatos quando criança, profissão que seguiu dos 6 aos 9 anos de idade. Também foi aos 9 anos que leu a Bíblia pela primeira vez. Marco, eu queria que você falasse mais sobre essa tua infância pra gente. Bom, falar do passado é mexer em feridas, né? Eu tive de fato uma infância extremamente pobre. Eu não fui só engraxate, eu trabalhei na lavoura. Eu apanhei laranja, algodão, café, trabalhei no corte de cana e foi um período de aprendizado na vida, né? Eu venho de uma época em que ser filho de mãe solteira não é como hoje, né? Que existe a gravidez independente, né? Naquela época, uma mulher solteira, ter filho, ela era logo rotulada pela sociedade, inclusive pela família. A dona Lúcia, essa que aparece no vídeo, é a minha heroína. Ela não sabe ler, não sabe escrever. E tivemos uma infância, junto com ela, né? Passamos uma fase muito difícil. Difícil ao ponto da gente não ter o que comer em casa, né? E tudo isso ajudou a construir um pouquinho do caráter do homem que eu sou hoje. A pobreza, uma vez minha mãe me disse, ser pobre não é defeito, filha. Ter defeito é você ser vagabundo, desonesto. Então a pobreza não é defeito, né? Isso prova por onde eu cheguei e onde eu cheguei. Seu pai sempre foi ausente? Por quê? Como eu disse, naquela época, mulher solteira, uma mãe solteira, né? Ela era mal vista pela sociedade. Meu pai era casado,
Aliás, tem uma história engraçada, Reinaldo. Meu pai, quando a minha mãe nasceu, meu pai já era casado e tinha filhos. Eu tenho irmãos por parte de pai mais velhos do que minha mãe. Dá um nó na cabeça, né? Minha mãe hoje tem 63 anos e eu tenho um irmão de 72 anos de idade, né? Então, era uma época difícil. Meu pai não podia assumir a paternidade naquela época por causa da sociedade extremamente conservadora. Ele era muito conhecido na cidade. Então, eu costumo brincar quando eu falo sobre a minha certidão de nascimento, o meu RG, nome de mãe, Lúcia Maria Feliciano, nome de pai, Tracinho, né? Porque lá no nome do meu pai só tem um risquinho, né? Eu não tenho o nome de pai. Nós temos um VT que você conta. Que legal. Parte dessa história, infância de verdade. Vamos ver. Um jovem perguntou: vovô, como você viveu antes? Sem tecnologia, sem smartphones, sem internet, sem computadores, sem TVs plasma OLED, sem redes sociais, sem drones, sem celulares, tablets, notebook e laptop. E o vovô disse: me responda você primeiro. Como a sua geração, meu netinho, vive hoje, sem orações, sem compaixão, sem honra, sem respeito, sem vergonha, sem esforço, sem responsabilidades, sem modéstia? Nós, as pessoas nascidas no século passado, somos abençoadas. Nossa vida é uma prova disso. Enquanto andávamos de bicicleta, não usávamos capacetes, não tínhamos dinheiro para comprá-los e estamos vivos. Depois da escola, jogávamos até o anoitecer no bairro, sem medo de assalto, violência e drogas. Nós brincávamos com amigos reais, não com amigos da internet. Se tivéssemos sede, beberíamos água da mangueira e não engarrafados. Não havia perigo de compartilhar o mesmo copo de suco com 4 amigos. Não ganhamos peso comendo fast food. Nem nos aconteceu nada caminhando com os pés descalços. Nunca usamos um suplemento para nos manter saudáveis. Nós costumávamos criar nossos próprios brinquedos e brincar com eles. Nossos pais não eram ricos, eles davam amor e não coisas materiais. Não tínhamos telefone celular, DVD, PlayStation, Xbox, jogos de vídeo, computadores pessoais, internet, redes sociais. Nós eram amigos reais. Nós visitávamos a casa dos nossos amigos sem termos sido convidados e apreciávamos a refeição com eles. Os parentes viviam nas proximidades para aproveitar o tempo da família. Podemos estar em fotos em preto e branco, mas você pode encontrar memórias coloridas nessas fotos. Somos uma geração única e mais compreensiva porque somos a última geração que ouviu seus pais, avós, tios. Também respeitamos os mestres, os professores, os padres e os pastores. Somos uma edição limitada. Todos os dias somos menos. Aproveite enquanto você pode. Aprenda conosco, meu netinho. E tenha em mente que nos deu muito trabalho construir este país que hoje estão destruindo. Texto lindo que percorre na internet. Resolvi dar voz às palavras escritas. Compartilhe esta mensagem. Concordo em gênero, número e grau. Obrigado. Thiago Cardinali. Deputado, o senhor comentou a respeito da dificuldade que era, quando o senhor era pequeno, as pessoas enxergarem a mãe solteira, né? E as dificuldades, o preconceito que o senhor enfrentou. Da sua infância para os dias de hoje, o que é que mudou no conceito de família? E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião até sobre a questão do papel da mulher. O senhor também já foi criticado muitas vezes por colocações que o senhor fez sobre o direito da mulher, que hoje fala-se muito do empoderamento da mulher. O senhor já comentou também que a questão do direito da mulher, ela vale até a página 2, porque existem diferenças entre as mulheres e os homens. Qual é o seu pensamento a respeito dessa questão, fazendo uma comparação do que o senhor passou na infância e do conceito de família dos dias de hoje? Tiago, muito pertinente sua pergunta. Inclusive, eu aproveito aqui para elucidar que tudo que foi falado na imprensa de Marco Feliciano a respeito de mulher é fake news. Inclusive, eu processei as pessoas que fizeram isso, né? Um homem como eu não posso falar nada contra mulheres. Eu fui criado numa casa de mulheres. A minha mãe, as minhas tias, eu não tive meu pai, meu avô fez a figura de pai. Hoje, no tempo moderno, eu moro numa casa com 5 mulheres. Esposa, 3 filhas e a minha sogra, né? Então,
para mim a figura feminina ela tem um papel importantíssimo na sociedade e mulher tem direitos iguais aos homens. É claro que se a gente for partir do princípio de biotipo, de construção e de outras coisas mais, nós vamos ter diferenças, mas diferenças que podem ser desagregadas, né? A diferença do tempo da minha mãe para o tempo de hoje é que a sociedade, eu não sei se ela se modernizou, se ela entrou num processo progressista ou se ela se deteriorou. Porque o errado sempre foi errado. E nos tempos em que vivemos, o errado passou a ser o certo, né? Eu sou cristão, de base cristã. E para mim o casamento é fundamental. Filhos advêm com o casamento. Minha mãe sofria preconceito, mas não é um preconceito que era velado, era explícito, porque a sociedade era conservadora e entendia que um homem casado não podia ter um filho com uma mulher solteira, porque ele tem a família dele, ele tem o núcleo dele. Então nós vivemos num tempo em que o termo família também se deteriorou. Hoje nós temos até dificuldade de falar em família. Por exemplo, em Brasília eu sou conhecido como deputado que luta pelas causas da família. Aí os meus opositores dizem, mas que tipo de família, né? Nós temos hoje um leque imenso sobre família. Nós temos a família civilizatória, nós temos a família natural, que é assim chamada, nós temos os arranjos familiares. Então eu respeito todos os tipos de família. O que as pessoas às vezes não compreendem é que, como legislador, eu defendo uma carta magna, que é a Constituição Federal. E todas as vezes que eu, como legislador, vou criar uma lei em um país democrático, a lei é criada de que forma? Ela é criada daquilo que é normal para aquilo que não é normal, né? Do que é regra para a exceção, e não da exceção para a regra. Senão você perde a democracia e cria uma ditadura de minorias, né? Então eu fui muito mal interpretado, inclusive, por essas questões. Na minha época, mãe educava. Inclusive, o nosso governo tem um slogan que é mentiroso. O governo, quando vai falar sobre escola, diz educação. A escola não educa, a escola ensina, ou pelo menos deveria ensinar. Quem educa é pai e mãe. Pai e mãe dão os princípios. Isso é reconhecido, inclusive, na Carta de São José de São Francisco, que é a maior carta de direitos humanos da qual o Brasil é signatário. Mas no nosso país o Estado interfere na educação, por assim dizer. Temos aí a lei da palmada, temos uma série de leis estranhas. Hoje em dia o professor, quando vai para a escola, ao invés de ensinar as matérias normais, as matérias básicas, ele quer interferir naquilo que eu e a minha família construímos dentro de casa. O professor quer ensinar o meu filho com qual idade ele pode transar ou não transar. O professor quer ensinar para o meu filho que hoje, no tempo moderno, homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, é uma construção social. Como é que você coloca isso na cabeça de uma criança de 6 anos? Então, nós vivemos um tempo estranho, um tempo nublado na questão da família. Realmente concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que cada vez mais essas questões são todas distorcidas. Eu acho isso um grande absurdo. Vou dar aqui minha opinião em público. Concordo em gênero, número e grau. Esse negócio de dizer que menino não nasce menino, menina não nasce menina, menino nasce menino, menina nasce menina. Se mais tarde vai ter sua opção, vai ser mais tarde. Deus ama cada um como ser humano que é. A opção de cada um é de cada um, mas que embutir essas coisas na cabeça das crianças é um grande erro atualmente na sociedade. Para quem tem um mínimo de bom senso, é erro e ponto final. Agora, Andressa, queria... Deputado, voltando para a sua infância, eu pesquisei que a sua família, você cresceu numa família católica praticante. E o seu avô, ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Ele pediu para que você fosse sarado de uma doença e não tivesse o pé amputado. Hoje, a sua realidade é completamente diferente. Então, assim, eu quero saber como que foi essa transição do catolicismo para o evangelismo. Tá. Só consertando a história, na verdade, foi o meu avô que tinha uma doença incurável, ele ia amputar o pé e ele fez um voto de ir até Aparecida do Norte. E lá ele recebeu a graça, a cura, né? O que une os católicos e os evangélicos é muito maior do que aquilo que nos separa. Houve um tempo na minha vida de extrema ignorância, posso assim dizer, sem conhecimento, sem conhecer os fatos, onde a gente acabava se atracando, né? Católicos e evangélicos viviam se arranhando.
O tempo passou, chegaram as leis malditas e hoje dentro do parlamento nós temos uma linha de conversação com católicos e evangélicos, porque os princípios de família, contra o aborto, contra a legalização das drogas, a liberdade de expressão é visto por um todo. Mas a minha transição foi muito interessante. Eu costumo dizer que se eu não fosse pastor evangélico, eu seria um padre, mas ia ser um padre do barulho, né? Ia ser um padre daqueles de levantar a poeira. Feliciano, ainda criança, sempre ouvia da sua casa o badalar de sinos. Atraído pelo som, chegou até a igreja onde virou coroinha. Mas o fato mais marcante dessa história é que essa igreja, a igreja paróquia Cristo Rei, nunca teve um sino. Marco Feliciano ali teve uma revelação, que sua vida seria dedicada à palavra de Deus. Num pequeno salão perto da igreja, abriu a Bíblia para pregar pela primeira vez, isso com apenas 13 anos de idade. Você acredita que dessa situação de você ouvir o sino, mas na igreja não ter um sino, era um chamado de Deus para você? Não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvidas. O cristianismo ele é intenso. O cristianismo não é só uma religião, é uma filosofia de vida. E para mim é a salvação do mundo daqui para frente. Inclusive, amém, pelo que nós vemos aí acontecer na Europa, uma islamização jamais vista na história, né, de uma religião que tem existe um grande número deles que são pessoas de paz, mas de que de 20 a 25% deles são extremistas radicais, capazes de matar em nome de Alá. Eu estou falando de uma religião que tem 2 bilhões de seguidores, que é o Islã. Multiplique por 20%, você vai ver qual é o perigo que nós vamos enfrentar pela frente. Mas esse encontro que eu tive com Deus naquele dia foi muito interessante. A igreja está lá até hoje, tem a torre da igreja, só que não tem sino. Eu cheguei até a igreja atraído com 6 anos de idade. Eu pulei todo mundo na minha casa, que a gente dormia, uns numa cama, outros no chão. Eu acordei, coloquei uma roupinha e fui seguindo o sino. Só que o sino não batia, o sino chamava o meu nome. Não era Dindom, era Marco. Marco. E eu fui para a igreja. Cheguei na porta da igreja, a porta fechada, eu sentei nos degraus, aí chegaram as mulheres que cuidavam da missa, me colocaram para dentro. Não consegui voltar para casa, porque era muito criança. Me levaram para a casa das freiras, e lá, cidade pequena, boca miúda, um vai falando para o outro, descobriram que eu era o filho da dona Lúcia. Dali para frente, ao invés da minha mãe me bater, né, porque a minha mãe ficou furiosa, as freiras disseram, não, ele tem uma vocação. Então eu me torno coroinha. Depois, com 13 anos, eu vou para uma igreja evangélica. Eu ouvi um louvor, um hino, um assovio, isso tocou a minha alma, eu nunca tinha tido uma experiência tão profunda. E de lá para cá me tornei o que sou hoje. Nós chamamos isso de conversão, né, na igreja evangélica. Você nasceu para ser pregador? Eu nasci para ser o eco da voz de Deus na terra. Como pregador, eu já preguei em mais de 80 países do mundo. Eu acho que eu sou um dos brasileiros que mais viajou por esse mundo. Desses 83 países hoje. E no Brasil, mais de 4.000 municípios pessoalmente, né? Então, desde criança, eu prego desde os 13. No princípio, você falou que eu li a Bíblia com 9 anos. A primeira Bíblia que eu li foi a Bíblia Ave Maria. Eu li ela de capa a capa, com 9 anos. Menino prodígio, né? Depois disso, eu tenho lido a Bíblia mais de 30 vezes, de capa a capa. E eu escrevi 21 livros e uma enciclopédia acerca da Bíblia. E ainda me sinto um eterno aluno. Eu creio piamente nessa situação do sino, porque Deus usa das formas mais diversas para falar com cada um. O sobrenatural de Deus existe e é mais forte do que a gente pode pensar. César Neto. Marco Feliciano, você teve quase 500 mil de votos em 2010, reelegeu-se com quase 400 mil votos em 2014 e muito provavelmente será reeleito com essa quantidade muito grande de votos entre os evangélicos e os ditos evangélicos, porque alguns, você sabe, não são verdadeiramente cristãos, é só uma fachada. Perguntar a você se você conta também com os católicos, até com alguns espíritas, com os próprios evangélicos, embora muitos tenham ciúme e até inveja de você, para retornar mais um mandato,
e dar ao Brasil um pouco daquilo que o Brasil precisa. César, primeiramente quero cumprimentá-lo, conheço a sua trajetória, a sua história, parabéns por se manter vivo num mundo que eu chamo de Walking Dead, né, no meio do mundo jornalístico. Os jornalistas de verdade estão em extinção, né? Eu conto com o voto dos paulistas que acreditam ainda que é possível resgatarmos aquilo que foi perdido. No primeiro mandato eu tive 212 mil votos, no segundo quase 400 mil. Esse crescimento se deu exatamente porque católicos votaram em mim, espíritas votaram em mim, conservadores, ateus conservadores votaram em mim. Porque não votaram no religioso, votaram no homem que tem princípios, né? Então eu conto com o apoio de todas as pessoas, é claro, né? Fico muito feliz de poder hoje ter rompido, porque antigamente eu tinha um rótulo na minha testa, né? Esse é o deputado dos evangélicos. Hoje eu sou deputado da família brasileira. Vamos para o segundo tema, o pastor. Marco Feliciano aprofundou os estudos e tornou-se doutor em teologia. Fundou então sua congregação, presente no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e ligada diretamente com a Assembleia de Deus. Segundo o próprio Feliciano, nasci para ser um ganhador de almas. Porém, Marco Feliciano diz não ter pretensão em expandir sua congregação e transformá-la numa mega igreja. Sua igreja cresce conforme a necessidade e é só uma a mais para a sociedade. Vamos ver um VT que agora nós temos do Marco Feliciano pregando. Vamos ver. Era Deus contando para nós como Jesus seria. Jesus, quando esteve aqui, não foi só homem e também não foi só Deus. Ele não era meio homem, também não era meio Deus. Ele era 100% homem e era 100% Deus. E nós conseguimos separar esses dois lados dele. Por exemplo, quando ele estava com sede uma vez como homem, ele pediu a uma mulher água, lembra? Mulher samaritana, me dá água para matar a minha sede. Aqui é o homem, porque o homem tem sede. Mas daqui a pouco, quando a mulher nega a água a ele se investe do dom divino dele, Deus, e ele grita com ela dizendo assim: ah, se tu soubesses quem sou eu. Mas avivamento, nós confundimos com crescimento. Avivamento nunca foi quantidade. Se fosse quantidade, Jesus teria salvado 1000 pessoas e transformado 1000 discípulos em pregadores do evangelho. Ele pegou 12. Avivamento não é quantidade, é qualidade. Me dê aqui na Assembleia de Deus, Ministério Guerreiros da Luz, me dê 10 guerreiros, 10 espirituais, cheios do Espírito Santo, comprometidos com a verdade e o reino, e a gente vira Osasco de cabeça para baixo. Eu vou começar a desenhar uma cena, e eu quero que você vá colorindo ela enquanto eu desenho. Eu rabisco e você vai colocando cor nela, amém? Tem uma montanha aqui atrás de mim. Na frente estão homens e mulheres sedentos por ouvir uma palavra divina. Cerca de 500 pessoas. Entre esta montanha e essas 500 pessoas está um homem, numa posição um pouco mais elevada, para que a sua voz possa ser ouvida por toda a multidão. Ele espera o momento exato do dia para que o vento bata na encosta da montanha e leve a voz dele ao ouvido de todos os que estão presentes. Esse homem que está agora olhando, dissertando, pregando e ensinando é o Cristo Redentor. O nome dele é Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. Só há uma agravante nesse dia. Pergunte qual? Ele está ressuscitado. Essa é a congregação da Catedral do Avivamento? Não, além de pastor, eu sou conferencista, né? Eu vou à minha igreja, onde eu pastorei 2 vezes por mês. E o restante eu viajo, eu parlamento de terça e quarta e quinta pela manhã. Quinta à noite, sexta e sábado eu viajo pelo Brasil e pelo mundo dando palestras e conferências. Essas aí são conferências esparramadas pelo Brasil.
Quando é que você ganhou o título de príncipe dos pregadores? Meu Deus, eu tenho esse título? Tem. Não, isso é bondade de algum amigo, né? Eu não me julgo um príncipe, eu sou apenas um servo. O apóstolo Paulo, que foi o verdadeiro príncipe dos pregadores, disse: quando eu pensar que fiz tudo, então eu descubro que eu não fiz nada. Sou apenas um servo inútil, né? Eu penso em gastar minha vida toda levando essa palavra, porque é um princípio de sabedoria e de salvação de verdade. Guibo Rodrigues. Deputado, eu falo aqui com o deputado, falo também com o pastor, né, como é o tema dessa nossa rodada. O deputado já declarou publicamente sua intenção de um dia chegar à presidência da República. O Brasil, o brasileiro, a grande massa evangélica pretende que o Brasil seja um dia o maior país evangélico do mundo, mas ainda existe um grande medo, digamos assim, da outra parte que não é evangélica, em eleger parlamentares religiosos. Recentemente houve uma grande polêmica com o bispo Crivella no Rio de Janeiro por não estar presente no carnaval. Como é que o senhor identifica essa questão? Porque como presidente da República, o Brasil é um país laico. Como presidente da República, precisa presidir um país para católicos, para evangélicos, para umbandistas, para qualquer pessoa que professe qualquer fé, LGBTs e todos os outros. Como balancear essa questão na hora de ser um presidente, de ser um parlamentar, de não fazer um país exclusivamente para evangélicos que exclua os demais? Guido, prazer te conhecer. Pois bem, você foi no centro, né, de todas as questões. Alguns evangélicos que estão na política talvez sejam despreparados para a própria vida pública. O parlamento não é uma igreja. O palácio onde fica o presidente não é uma igreja. Você não elege um líder religioso, você elege um líder político. Todavia, esse líder político ele tem o seu foro íntimo, que é a sua fé. Crivella não ir ao carnaval, que problema tem? Talvez o problema esteja em ele abandonar a cidade do Rio de Janeiro na época do carnaval e ir para outro país. Aí nós podemos até discutir. Mas ele não ir ao carnaval é um pensamento dele, não proibiu ninguém de ir. Então ele é prefeito. E ponto. Então o que as pessoas precisam saber é que nós evangélicos não somos toscos, não somos idiotas e tão despreparados como pensam, né? Abraham Lincoln era um homem cristão. Os Estados Unidos da América, que é a maior democracia do mundo, o país exemplo para todo mundo, tem a sua base toda protestante. Grandes homens, com exceção de John Kennedy, que era católico, os demais sempre foram protestantes. O Brasil já teve presidente protestante, poucas pessoas sabem. O general Ernesto Geisel era luterano. Mas não era um líder religioso. Mas era luterano, era a fé dele. Mas é o que eu estou dizendo, a igreja é a igreja. A política é a política. Como parlamentar, eu posso defender bandeiras com unhas e dentes, porque eu represento não toda a sociedade. Lembra em 2013, naquela polêmica da Comissão de Direitos Humanos, qual era a ladainha, a cantinela da turma que não gostava de mim? Não me representa. E não representava mesmo. Como parlamentar, eu represento quem votou em mim. Concorda? Quem votou em mim? Os evangélicos, os católicos. E votaram em mim por quê? Porque eu sou um parlamentar, estou num país democrático e a beleza da democracia é essa. É você ter lá na Câmara dos Deputados quem defenda a agricultura, quem defenda os médicos, quem defenda os pensamentos cristãos, quem defenda o movimento LGBT. Nós podemos conviver. Na política nós podemos ter adversários, nós não podemos ter inimigos. Quem votou no senhor não foi só evangélicos ou católicos ou qualquer denominação. Quem votou em você foram pessoas que se assemelham com a sua maneira de pensar. E por não isso, é verdade? E por isso, que acreditam na sua forma de pensar. E por isso a democracia é bela. E graças a Deus por isso. Você citou o Estado laico, Guido. Como é bom, eu amo falar sobre isso. Porque as pessoas não sabem nem o que é um Estado laico. Porque todas as vezes que vem brigas contra mim, dizem assim, o senhor é pastor e o Brasil é um Estado laico. A pessoa é tão ignorante, né? Ignorante da palavra ignore, né, que vem do latim, se não me falha a memória, que é pessoas despreparadas com a vida política. A palavra ignorante, na sua etimologia, tem essa consonância, pessoas que não entendem a vida pública. O que é o Estado laico? É um Estado livre. É um Estado que não tem uma religião oficial. É um Estado que você pode professar qualquer religião, inclusive não professar religião nenhuma. Mas quando as pessoas dizem assim, o Estado é laico, deputado, eles estão querendo dizer para mim que o Estado é ateu. O Estado brasileiro não é ateu.
Nós temos 88% da população brasileira que se identifica com a religião cristã. E a religião cristã tem princípios. Eu posso não gostar daquilo que você faz. Posso não gostar do que você faz, mas isso não impede de eu gostar de você. Posso não gostar da sua camisa. Obrigado. Posso, e é aí que as pessoas não compreendem. As pessoas olham para mim e dizem assim, não, esse camarada é isso e aquilo. Existe muita mentira na política. Agora há pouco eu falava com o Tiago ali no camarim, eu falava sobre isso. A vida pública, nós temos conservadores e progressistas. Os radicais de ambos os lados mentem. E mentem em nome da sua ideologia. E a pessoa que é conservadora, que é de centro, que é uma pessoa que ela tem o pensamento dela aberto, ela conversa com todas as linhas, ela não é assim, ela não faz qualquer coisa para estar no poder. Lembra de uma vez a ex-presidente Dilma dizendo num debate, ela falou assim, para chegar à política, para ganhar, nós fazemos o diabo. É literalmente isso. Para ganharem, mentem, falam mentiras, destroem os seus oponentes. Porque existe uma máxima na política, Reinaldo, que diz assim, se você não consegue debater com ele intelectualmente, destrua a imagem dele, rotule ele, me chame de homofóbico, me chame de tanto nome que eu já perdi até os significados. Então todo mundo olha para mim com preconceito. Interessante, as pessoas que lutam contra o preconceito, criam preconceito contra mim. Possivelmente que na plateia tem pessoas que nunca me ouviram e tinham um pensamento todo distorcido de mim. Depois desse debate, possivelmente eles vão ouvir e vão falar assim, calma aí, não é o que as pessoas falavam, porque eu tenho equilíbrio, tenho fé, e o cristão ama todas as pessoas indiscriminadamente. Pastor, final de me permite, Vontade. eu sei que esse papo ele é um papo bonito, né? A gente dizer que a gente, quem te elegeu, suponhamos que chegue à presidência da República um dia, foi a grande massa evangélica, digamos assim, ou aqueles que apoiam suas ideologias, mas nós precisamos entender que existem as minorias. E existem as minorias que também precisam ser representadas. Em que momento eu falei que não tem que ter claro, minoria? exato. Eu acabei de dizer, eu falei que o país, por ser plural, ele tem todos os seus representantes. Mas aí que está a questão. Como, digamos que como presidente, ou hoje como parlamentar, como deputado, o senhor apoiaria algumas questões ditas polêmicas pelos evangélicos, mas que atendam essas minorias, justamente na intenção de atender essas minorias? Cite uma. Em tantas, os católicos. Vamos dizer uma coisa aqui, por exemplo. O senhor já participou por diversas vezes da Marcha para Jesus em São Paulo. 2 vezes. São algumas vezes. Conheço bem o evento, apoio o evento, é um evento muito bonito. Mas o senhor também diz algumas coisas, talvez não contra o evento, mas contra a essência da parada dos direitos LGBTs, ou seja, isso como pastor, mas e na hora do parlamentar falar esse respeito? Como é que vai funcionar essa questão? Simples. Direito adquirido, você não mexe nele. Entendeu? Eu posso ser contra alguma coisa e luto para que a lei não seja votada. Uma vez que a lei foi votada, cumpre a mim como cidadão obedecer a lei, ponto final. As pessoas têm que compreender um pouquinho do que é a política. Eu quero te agradecer por estar me provocando, né? Essa provocação, ela é sadia. As pessoas têm que entender que, como pastor, eu defendo a Bíblia, mas como parlamentar, eu defendo a Carta Magna, que é a Constituição Federal. Quando a Constituição Federal é atingida em um dos seus artigos, toda ela passa a ficar aberlinda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui clássico. Casamento homoafetivo, casamento gay. Todo mundo fala, o senhor é contra, o senhor é contra, o senhor é contra. Alguém, Reinaldo, faça a minha pergunta, pastor. Por que o senhor votou contra o casamento gay? Faça. Por que o senhor votou contra o casamento gay? Boa pergunta. Nunca teve votação para casamento gay. Vou mais longe agora na pergunta. Nunca. O senhor é homofóbico? Se você me explicar o que é homofóbico, porque você não consegue definir o que é homofóbico. O que é homofóbico? É uma pessoa... Veja só, o crime hoje é o crime de opinião. Se eu falar para a pessoa assim, eu tenho amigos que são gays, que são lésbicas, eles falam para mim, e aí, Marco? Eu falo assim, olha, eu posso não concordar com o que você faz, mas isso não impede a gente de ser amigos. Frequentam a minha casa e eles sabem o meu posicionamento. O que eu faço é o seguinte, não interferir na vida deles. Agora, como parlamentar, voltando aqui ao assunto do casamento gay, por exemplo, o que nós temos no Brasil é um monte de mentiras. A Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 13º, se não me falha a memória, diz assim: o país reconhecerá a união estável que poderá ser transformada em casamento desde que seja a união de um homem e de uma mulher. Isso é o que está na Constituição Federal.
Eu sou deputado federal. Qual é a minha função? É proteger a Constituição. Como é que se muda uma Constituição? Alguém apresenta uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Essa PEC tem que ter o apoiamento para começar a caminhar na casa de 171 deputados. Aí cria-se uma comissão especial, vai ser debatido, será debatido no país inteiro, através de audiências públicas. No final, o relator criará um relatório aprovando ou não a lei. E aí sim, se for aprovada a lei no parlamento, na casa menor, que é a Casa dos Deputados, ele vai para a Câmara Alta, que é a Câmara do Senado. Se o Senado entender que sim, aprovou, vai para o presidente, e o presidente sanciona ou veta. Então, um deputado não tem essa força que as pessoas podem imaginar. Só que mentem tanto, e o que fazem no nosso país? Mentem dizendo que nós não queremos votar. Nunca apresentaram essa PEC lá. Aí o que faz o Supremo Tribunal Federal, o judiciário do nosso país, pega uma jurisprudência e diz assim, não, 2 homens ou 2 mulheres constroem uma casa junto, a união estável tem que ser aprovada. Eu não sou idiota. É claro que 2 pessoas que construíram alguma coisa juntos, um tem que ter direito àquilo que o outro construiu. Eu não sou desumano. Agora, a união estável foi aprovada como uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o que fez, transformou a união estável em união civil. Qual é o meu medo como pastor? Qual é o medo do padre? É que alguém venha usar uma lei de homofobia e dizer que se eu não casar 2 homens na minha igreja, se o padre não casar 2 mulheres na igreja dele, seja acusado de preconceito e a gente ir para a cadeia como crime inafiançável. Deputado, então vamos um pouquinho mais longe, já que o senhor gosta de polêmicas, né? Porque... Eu não gosto de polêmica, eu só estou esclarecendo. Não, mas o senhor é bom nas polêmicas, e nesse assunto, Rinaldi, sempre tem novidades. Recentemente nós tivemos o caso, né, da primeira criança trans que conseguiu na justiça mudar o nome, né? Porque agora os pais podem identificar uma criança com 3, 4 anos de idade, o menino virar menina ou a menina virar menino. Aplica hormônio, muda de sexo, não é? É a criança transgênero. Qual é a sua opinião sobre as crianças travestis? Quer dizer, agora o pai escolhe, nasceu menino, mas quero que seja menina. Aí vai lá, aplica o hormônio e na justiça ganha o direito de mudar o nome e mudar o sexo. Aí como é que fica o posicionamento do parlamentar, do pastor, perante a uma situação como essa, que é uma novidade até perante a lei, né, deputado? Tiago, é um assunto espinhoso, mas é preciso ser debatido. E esse assunto só chega a essas vias de fato, de um judiciário aprovar um crime, porque isso é um crime. Isso é uma violência contra uma criança. Qualquer pessoa que tem o mínimo de estudo de psicologia sabe que uma criança, ela é gestada, criada, e a sua personalidade vai ser formada de 0 a 7 anos em um primeiro estágio e de 7 a 12 no segundo estágio. Aí você pega uma criança de 4 anos que diz assim, mamãe, eu nasci menino, mas eu sou menina, e você entra na justiça para aplicar hormônios nessa criança. Isso é uma violência contra o ser humano. Por que chegamos a isso? Porque ninguém tem coragem de debater o assunto. Mas, deputado, quem é o criminoso? É o pai? É o psicólogo que dá o laudo? É o médico que aplica o hormônio? Ou é o juiz que dá ali a sentença permitindo a mudança do sexo? A sociedade é criminosa. Esse é um crime de toda a sociedade. É o crime do silêncio. O grande ativista americano, Dr. Martin Luther King, que era pastor pentecostal também, ele disse assim, o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Como ninguém quer debater o assunto, porque é polêmico, é espinhoso, vão te chamar de homofóbico, vão te chamar de disso ou daquilo, ninguém quer tocar no assunto. O problema começa no Conselho Federal de Psicologia brasileiro. O Conselho Federal de Psicologia baixou uma resolução, é a resolução 01 de 99, que diz assim, cumpre o papel do profissional da saúde mental não debater o assunto da sexualidade publicamente. E ele não pode levar o debate para um momento em que crie na pessoa o preconceito. E aí começa todos os problemas. É o único conselho federal do mundo de psicologia que proíbe o profissional de psicologia de cuidar de uma pessoa. Todo mundo sabe que psicólogo não receita remédio. Psicólogo não é doutor. Ele vai ouvir a pessoa e ele vai ouvir a pessoa daquilo que ela quer, porque o psicólogo ele abre a alma da pessoa. O que é que você quer? A pessoa chega hoje no psicólogo e diz assim, olha, eu tenho corpo de homem, mas me sinto mulher. E o psicólogo pergunta para ele, o que é que você quer? Ele diz, eu quero ser mulher. O psicólogo pode ajudar ele a mudar de sexo. Se a pessoa falar o contrário, fala assim, não,
eu estou me sentindo mulher, mas o meu corpo é de homem, eu quero ser homem. O psicólogo vai dizer assim para a pessoa, infelizmente eu não posso te ajudar, porque se eu te ajudar e vazar essa informação daqui, eu posso perder o meu direito de clinicar. Que aí seria a tal da cura gay, né, a tal da cura gay, que chamaram de a maior inclusive, mentira, né? Lhe foi atribuída. A maior mentira já contada na história é essa, uma mentira que ela é tão horrível que ela destruiu a vida de milhares de pessoas e de alguns profissionais do Brasil. Não existe cura para aquilo que não é doença. Deixo aqui em alto e bom som. Homoafetividade não é doença, é um fenômeno comportamental. E se é um fenômeno comportamental, só existe uma maneira de você descobrir o fenômeno, é aplicar estudos sobre ele. É pegar psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e estudar. É um assunto que não terminou ainda, mas a comunidade LGBT internacional, que é extremamente forte, que é patrocinada por Jorge Soros, que o meu amigo César conhece muito bem, tem muito dinheiro e apoia as esquerdas do mundo todo, eles recebem tanto dinheiro do mundo que eles conseguiram se infiltrar em todas as áreas. E ela teve poder, inclusive, sobre algumas funções médicas de alguns países, inclusive no Brasil. Então, quando se tira do CID, né, que é o catálogo de doenças, a homoafetividade, porque já foi reconhecido como doença uma vez, tiraram da doença, então deveriam ter colocado. É um fenômeno comportamental para continuar a ser estudado. Ninguém quer estudar o assunto mais. Então, hoje nós temos modismos, nós temos pessoas que tiveram traumas na infância, traumas sexuais, nós temos pessoas que realmente precisam de apoio clínico. Eu tive aqui no hospital da USP há pouco tempo atrás, e uma cientista cristã, ela disse, pastor, olha aqui que interessante, ela me mostrou o hipotálamo de uma mulher, de um homem e de um trans. O homem trans, que se tornou mulher, o hipotálamo dele, de fato, era do tamanho do hipotálamo de uma mulher. Então existe uma série de coisas, existe uma série de vertentes que precisam ser estudadas, mas ninguém quer estudar. Então pega uma criança como essa, destrói a vida dela. Quando ela chegar com 12, 13, 14 anos, e de repente ela se descobrir que não era nada daquilo, o que vão fazer se já mutilaram ela? Se já amputaram o pênis dela, por exemplo? É terrível o assunto. Olha, uma das grandes falhas é a sociedade não discutir o assunto, ou nós nos calarmos diante do assunto, eu também assumo o compromisso de comprar essa briga, porque é o seguinte, é um assunto para ser falado, e eu diria mais ainda, além de uma grande parte da sociedade, que aliás foi o que o senhor disse, uma grande parte da sociedade se cala e poucos gritam, e aí o grito dos poucos é que prevalece sobre a grande parte da sociedade. Vocês em casa estão vendo que nós temos aqui no palco uma pessoa extremamente transparente, com muita história para contar, também muitas polêmicas. Então, nós não podemos deixar uma presença ilustre como essa passar assim de forma tão rápida pelo programa. Eu proponho que nós estejamos continuando este programa amanhã. Então, continua amanhã no quadro No Alvo, Marco Feliciano. O senhor, né, como congressista, acredita que um dia o Congresso Nacional devolverá aos brasileiros o direito de se defender e de portar uma arma? Quem condena é a literatura bíblica, que é o manual do cristão. É lá que é condenado. Homem com homem, mulher com mulher. Então, como é que alguém se diz cristão e vai defender justamente o que o manual de instrução disse, ao contrário, condenando esta prática?